Isaías capítulo 52, verso 7, nos diz: Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas e faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Como é bom ouvir palavras boas, como nós até este momento lemos a Bíblia, cantamos canções que trazem mensagens como essa última canção, que é uma oração tão belíssima, na qual nós falamos para Deus que Ele seja o nosso universo, o primeiro pensamento. Como é bom ouvir palavras boas. Mas ao mesmo tempo nós somos chamados não só para ouvir palavras boas, e como é bom falar palavras boas, anunciar coisas boas, levar alegria para pessoas que estão tristes, trazer uma boa notícia. Esse é o nosso desejo, de falarmos neste ano sobre o tema Luz para os Povos, de lembrarmos que nós somos chamados a ser pescadores de homens, a anunciar coisas boas às pessoas, a dizer que o Senhor reina. Grande mensagem do reino de Deus. E nós, mais uma vez, vamos falar um pouquinho sobre este tema que nós começamos a falar a semana passada. Relembrando um pouco, nós vimos que a pregação do Evangelho, vou pedir para o Thales mudar para nós, a pregação do Evangelho é a mais sublime missão que está reservada à Igreja do Senhor aqui na terra. Ou seja, evangelizar o mundo é a mais sublime missão que nós temos. Temos vida e nós temos tantas atividades, tantas coisas. E se você fosse perguntado qual é a sua mais importante missão, talvez você diria trabalhar, cuidar dos meus filhos, estudar, adorar ao meu Deus. Mas a missão maior que nós temos aqui na terra é anunciar essas verdades do Senhor. Eu já disse em outra ocasião que o nosso fim principal da existência é glorificar, adorar a Deus. E dentro desse fim principal, que é adorar a Deus, respondemos a nossa missão, que é anunciar esse Deus maravilhoso do qual nós adoramos. Então, na semana passada, nós falamos 5 pontinhos, motivação para evangelização, razões que nos levam a falar do Evangelho aos perdidos. Primeiro, nós conhecemos a verdade e vivemos próximo das pessoas que caminham para a perdição. Então, se eu sei de algo, e eu sei que tem alguém que não sabe, tem uma motivação aí. 2, é uma tarefa urgente. O tempo passa, as oportunidades passam, as pessoas passam por nós. Sempre será urgente, necessário nós anunciarmos Jesus. 3, como ouvirão se não há quem pregue? A própria palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir a mensagem. Então, como as pessoas vão ouvir se não há um anúncio, se não há esta mensagem sendo levada? 4, Jesus em seu ministério salvou muitos perdidos e deixou claro que a nossa missão era a evangelização. E 5, é um grande privilégio de todos os crentes. Que privilégio que nós temos de dizer que nós somos chamados por Jesus para participar desse trabalho. São mistérios que nós não sabemos, né? Por que Deus fez desta forma?
Deus chama, Deus salvou o mundo. Ele não precisava de nós, Ele não precisa de nós, mas Ele nos inclui nesta tarefa tão maravilhosa. Então nós vamos pensando aqui numa frase que nós falamos na semana passada, que existem etapas da evangelização: preparação, anúncio e instrução. Nós sempre vamos voltar a esse tópico que é a base da nossa mensagem do ano. São palavras que estão relacionadas aqui. Hoje vamos falar um pouquinho sobre preparação e anúncio, sem, claro, esgotar o assunto. Preparação. O que é essa preparação? Se alguém vai anunciar, ele precisa saber o que ele vai anunciar. Para saber, precisamos estudar, precisamos ser conhecedores da palavra. Comunhão com o próprio Deus. Como que nós vamos anunciar algo que nós não vivemos, não testemunhamos no sentido de vivenciar estas coisas? E aqui nós vamos exemplificar com algumas passagens da palavra do Senhor. Salmo 78, versos 3 e 4 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O que ouvimos e aprendemos. Quando ele diz aqui o que nos contaram os nossos pais, não necessariamente só o pai, a mãe, pessoal, biológica, mas os nossos pais, aqueles que vieram antes de nós. Nós temos aqui esse exemplo, o que foi contado antes, o que foi contado pelos nossos pastores, pelos nossos familiares antigos, pelas pessoas que vieram antes de nós. Isso que nós ouvimos e aprendemos, nós não vamos encobrir, não vamos deixar de falar, mas contaremos às pessoas, às gerações que estarão por vir. O quê? Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Nós anunciamos a palavra. Então aqui fica bem claro que primeiro eu preciso ouvir e aprender para anunciar. Uma outra passagem que nós usamos muito no Natal, 1 João, capítulo 1, versos 2 e 3, o nosso tema do Natal era a vida se manifestou, falando de Jesus. E essa passagem ela é muito completa quando se fala a respeito da evangelização, porque ela diz: e a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunhos, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então, olha, repete duas vezes: nós a temos visto, nos foi manifestada. E aí vem o verso 3, que é a missão. O que temos visto e ouvido, anunciamos. Também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Pregar essa palavra, né? Então fica claro aqui também que é o que eu vi, que é o que eu aprendi, que é o que me foi manifestado pelo Espírito, pela palavra de Deus. Isso eu vou levar a outras pessoas. Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu preciso conhecer esta palavra. E aqui esse texto se refere principalmente à correta aplicação do texto da mensagem. Eu não preciso saber tudo, mas eu preciso ter uma boa percepção do que é a verdade. Sabe quando você não sabe tocar todas as notas de uma música, mas sabe quando toca aquela nota pá, pá, você fala, desafinou. Você sabe que está errado, que está equivocado. Então a gente costuma dizer, toque mais simples, mas não desafina. E a mesma coisa, a palavra, todos nós estamos
aptos para pregá-la. Desde o momento em que nós a ouvimos de Jesus, nós conhecemos a mensagem da salvação, que algo básico foi nos ensinado, nós já estamos preparados para anunciá-la. Mas cada vez mais eu preciso estar preparado para anunciar essa verdade com maior profundidade, sabendo auxiliar pessoas em suas dúvidas. Isso então vem, procura apresentar-te como ovelha aprovada. Não basta falar qualquer coisa, não é o que eu estou sentindo, é a verdade do Senhor para nós. Nesse tópico, nós estamos falando sobre preparação. O estudo é importante, mas a parte da comunhão e testemunho, posso dizer que é muito mais importante. Acabei de dizer que você não precisa saber tudo, mas você precisa estar buscando a Deus, buscando a comunhão com Deus. Você não pode dizer, lá a igreja é bom, mas eu não vou não, mas vai lá. Ou, lá é bom, você deve ser santo, se eu não busco ser santo. A passagem em Lucas capítulo 6, versos 41 e 42, fala como você vê o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave no teu próprio. Você vai dizer para o teu irmão, deixa eu tirar o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? E aí o texto diz, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Para que nós estamos falando de comunhão com Deus, de santidade, nós estamos falando de estar preparado no testemunho, não estamos dizendo que você precisa ser perfeito, mas você precisa ter sensibilidade para saber que há necessidade de andar com Deus, para falar de Deus, que há necessidade de ter certa integridade para você cobrar alguém, e cobrar não no sentido negativo, mas no sentido da disciplina de Deus, de ensinar o caminho do Senhor, de ajudar as pessoas a abandonar os seus pecados. Então, isso tudo faz parte da minha própria vivência. Repare que o texto diz, tira a trave para ver claramente e tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque se eu tenho uma trave no meu olho, o problema não é que eu estou tentando tirar a trave do olho do meu irmão, o problema é que eu não estou enxergando direito. Eu posso causar mal para essa pessoa. Então, se eu desejo bem de alguém, eu preciso buscar estar bem para que eu possa levar isso aos outros. Alguém saudável pode ajudar o outro. Se eu não tiver forças para ajudar alguém, como eu vou ajudar? Primeiro eu preciso me fortalecer para isso. Tiago lembrou muito bem que a fé sem obras é morta. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 27, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Há uma luta constante. Por isso que eu falei há pouco que a gente não precisa esperar ser perfeito para pregar o evangelho a alguém. Mas eu não posso me conformar. Então eu prego e aí não é o outro que vai somente exigir muito de mim, mas eu mesmo devo exigir mais de mim. Porque eu sou um pregador, porque eu sou um anunciador da palavra, porque eu sou um cristão. Desde o momento em que eu coloco uma roupa um pouquinho melhor, talvez, venho à igreja, entro nessas portas, eu já estou dando um testemunho. E a partir desse momento, eu também devo pensar nisso. Eu não posso sair daqui da mesma forma, fazer coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus. Eu estou sendo, em primeiro lugar, negligente comigo mesmo. Porque se eu estou professando uma coisa,
partir do momento que você entra na casa do Senhor, você está professando que você é um cristão. Se eu estou professando uma coisa, mas vivendo outra, então Paulo diz exatamente isso. Olha, eu tenho uma tarefa, como Paulo foi duro. Muitas pessoas até criticam Paulo. Não, eu sou mais de Jesus, Paulo é muito duro. Porque Paulo pregou certas coisas, né, contra o pecado, como se Jesus não tivesse pregado. Mas Paulo falou, agora que eu falei essas coisas, eu preciso vigiar na minha própria vida, para que eu mesmo não venha a ser desqualificado. Etapas da evangelização: preparação, anúncio e instrução. Falamos um pouquinho sobre preparação, que é estudo, comunhão com Deus, testemunho. Vamos falando um pouquinho sobre o anúncio. Maneiras de apresentar o Evangelho, o que falar. Nós já trouxemos algumas informações na semana passada sobre essa questão. Eu vou anunciar o Evangelho, e não necessariamente porque eu anunciei o Evangelho, as pessoas vão todas se converter, aquelas pessoas que eu anunciei o Evangelho. Porque isso está relacionado à própria obra da regeneração, da vida que é implantada no coração das pessoas, para que quando elas recebem essa mensagem, elas aceitem e elas se convertam a Jesus, e elas recebam o Espírito Santo. Então há essa ligação tão importante. E quando eu vou anunciar a palavra, uma das coisas muito importantes é exatamente eu orar por essas pessoas, para que o coração delas esteja preparado para receber. Se eu vou trazer uma pregação aqui, eu preciso orar por mim, para que eu possa anunciar com sabedoria. Mas uma parte muito importante do pregador é orar pelas pessoas. Nós oramos antes no culto, e uma das coisas que a gente sempre pede é pelas pessoas que vão adentrar, para que Deus esteja preparando os corações dessas pessoas para ouvirem. Nos dias de hoje não é fácil ouvir. E muitas vezes nós ouvimos, mas nós nos distraímos ou nós não aceitamos. Então é só o Espírito Santo de Deus mesmo para colocar no nosso coração, ao ouvir essa palavra. E principalmente a mensagem de salvação. Quando essa mensagem é anunciada, Jesus Cristo veio para te salvar. Essa mensagem, ela é sempre a mesma, mas ela vai fazer diferença de um coração para o outro. É interessante que a gente ouve tantas coisas e tem algumas coisas que tocam no nosso coração. A outra pessoa ouviria aquela mesma mensagem, para ela não faria tanto sentido. E como é bom quando a gente fica com aquela frase na cabeça, e aquilo produz alegria, produz vida em nós. Isso é a palavra de Deus. Então eu também preciso orar para receber essa palavra. Quando você vem à igreja, você deve orar para que Deus fale. Apesar de nós, apesar do pregador, apesar do cantor, apesar das pessoas que tocam, apesar de tudo, que Deus fale aos nossos corações. Então, dito isso, o anúncio é algo que é um chamado específico de nós. Nós vamos falar muito sobre essa questão. Eu não sou chamado aqui para simplesmente passear, para ouvir, para me deleitar em adoração ao Senhor, com os irmãos cantando. Eu preciso me lembrar de uma tarefa muito importante que eu tenho, de anunciar àqueles que ainda não se converteram, ainda não têm Jesus. E a palavra em 2 Timóteo 4,2 diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Hoje cedo nós falamos sobre uma passagem de um homem que foi curado, endemoniado, que foi transformado por Jesus, e ele vai entrar no barco. Jesus fala: olha, não vou te levar nesse barco, volta para casa, vai falar com os teus sobre a misericórdia, sobre a salvação, sobre a transformação. Que transformação maravilhosa que Deus fez na vida de um homem que era jogado de um lado para o outro. E ali ele está transformado. Então vai falar para outros dessa misericórdia. Prega a palavra, insta. O que é insta?
Eu coloquei no Google Insta, falou que é o Instagram. Eu falei, não, peraí, não é esse Insta. Insta significa instar, insistir, com instância, reiteradamente. É o sinônimo de estimular as pessoas. Ou seja, prega essa palavra com insistência. E aí nós vamos ter muitas oportunidades de falar sobre o anúncio, sobre formas de evangelização, evangelização com folhetos, a evangelização pessoal, a evangelização através de mídias e de tantas formas, né, de evangelização que nós podemos fazer. Mas aqui fica claro da necessidade da persistência, de pregar, de anunciar. Quando ele diz aqui seja oportuno, quer não há um atestado aqui, não é um atestado a nós sermos inoportunos, antipáticos, desleal, mal educado, né? Pregue de qualquer maneira. Você sabe como que são os anúncios, principalmente na internet. Os anúncios são evasivos, eles são os ocupam, né? Entram de todos os lados e oferecem coisas que não fazem, não tem nada a ver com a gente. E muitas vezes usam de mentiras para que você clique naquele anúncio. Muitos vendedores anunciam coisas que não são verdadeiras, não são aquilo. E você ouve um anúncio e fala, não, esse negócio aí eu preciso comprar, é tão maravilhoso. Mas não é aquilo. Então não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos anunciar a verdade, com simplicidade, com amor, porque o que vale não é o anúncio, é aquela junção que nós falamos há pouco, da vontade, do amor de Deus, da regeneração bater no coração dessa pessoa e ele ouvir a palavra. Essa palavra, ela tem um poder quando ela é usada por Deus como uma semente num coração fértil. E aí a gente prega, independente para quem, né? Também não vou pregar só para aquele que está aqui. Ela está mais meio caminho andado já para ser crente. Olha, bonzinho, nem fuma, nem bebe, não faz muita coisa errada. Vou pregar para esse. Não, você prega para todos. Até para aquele que você fala, esse sujeito é impossível. Mas para Deus não há impossíveis. Está cheio de gente impossível aqui, né? Porque Deus assim o quis. Então ele diz, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Falei há pouco que não é ser mal educado, quer seja oportuno ou quer não, porque a ênfase aqui está em criar a oportunidade, não apenas esperar por ela. Então parece que não é oportuno, mas se nós criarmos a oportunidade, se nós enxergarmos oportunidades em muitas situações. Por isso ele diz, com toda a longanimidade e doutrina. Uma coisa não é contrária à outra. A doutrina é a palavra, é a verdade, ela pode ser dura. Mas até quando você fala algo duro, se você falar com longanimidade, com amor, com cuidado, isso vai fazer toda a diferença. Uma das coisas que muitas vezes nos impedem ou atrapalham a evangelização é exatamente a palavra sem longanimidade, ou uma doutrina que quer mais acusar a pessoa do que salvar, do que ensinar o caminho. É um empecilho muito grande quando nós não aprendemos a ser este amável pregador, né, que leva a mensagem com cuidado, com carinho. A gente conhece muito bem a passagem de Atos 4, Atos 2, verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O testemunho daquelas pessoas levavam outros a desejarem ser iguais. A mensagem daquelas pessoas, com simpatia, fazia com que outros eram acrescentados. Dia a dia, né? Não era só de vez em quando.
E não acrescentava só a qualquer um, mas os que iam sendo salvos. Não é encher a igreja de não crente, né? Eram pessoas que realmente eram convertidas. Então nós precisamos pensar nisso. A forma, né, que nós utilizamos para anunciar essa palavra com amor. Romanos 14, versos 1 a 3, fala de empatia. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Nós não podemos pegar uma pessoa que você percebe que ela está longe, que ela não está na verdade, que ela é indiferente ao Evangelho, para discutir com ela. Não, mas aqui ele diz, fale com este amor, né? Acolhei não para discutir opiniões, porque existem pessoas diferentes. O primeiro slide que nós lemos diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Acredito que todos nós fizemos vários desafios de ano novo ou algo parecido. Acredito que mesmo se nós não fizemos, nós temos no nosso coração o desejo de aproveitar, de fazer coisas novas, de servir a Deus, não porque é ano novo apenas, mas porque nós temos uma oportunidade, a cada dia uma nova oportunidade. E eu conclamo aos irmãos que nós sejamos portadores de boa notícia. Peça ao Senhor que Ele faça isso ao seu coração nessa noite. E que coloque o desejo. Falamos sobre motivação. A motivação é tudo, mas ela não é automática. A motivação, ela está relacionada à consciência de uma necessidade. É necessário, então eu estou motivado para isso. E eu vou fazer isso, eu vou buscar isso. Um exemplo bom que a gente pode dar, né? Tem alguém doente na família, eu não estou motivado a gastar dinheiro com remédio, a sair de madrugada e ir no médico, mas eu tenho uma missão. E eu estou motivado porque eu preciso ajudar, salvar essa pessoa, eu preciso buscar a cura. Todos nós, irmãos, temos essa missão. E que o Senhor Deus coloque no nosso coração essa motivação, para que nós não estejamos apenas criticando o mundo, ou as pessoas, julgando as pessoas, mas que nós possamos estar, como igreja do Senhor Jesus, dispostos a trazer mais pessoas, convidar, a falar, a anunciar a palavra. O Espírito Santo é dele a responsabilidade, né? Vamos usar isso, de fazer com que essa pregação, esse anúncio se efetive e que essa pessoa realmente seja um verdadeiro cristão e permaneça na fé e também na igreja. Mas cabe a nós nos dispor a anunciar a palavra. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos ficar em pé. Eu quero pedir aos irmãos da equipe de louvor, vão cantar mais uma música. Podem vir à frente. Nós vamos ficar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos pedir para que Deus esteja nos abençoando como igreja. Mais uma vez que nos reunimos nessa noite, para que Deus coloque no nosso coração a sua palavra. Pai querido, nós somos gratos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos em Tua casa. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque nós somos chamados a estarmos
adorando ao Senhor, aprendendo do Senhor, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Somos privilegiados de termos momentos tão agradáveis, juntos, cantando, servindo ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que também possamos ter no nosso coração esse desejo de nos dispor mais, ó Deus, a anunciar, a pregar o Teu Evangelho. Que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações e assim nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.